Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Para a nossa edificação, os textos do livro de Números, em seu capítulo 21, versículos 4 até o 9, e também do Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 ao 21. Textos indicados pelo lecionário para este quarto domingo na Quaresma. Há um ano, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarava como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus, o que significava que a Covid-19 já havia se espalhado por todo o mundo, chegando inclusive aqui no nosso país. Há um ano, estamos impedidos de nos reunir no templo de nossa igreja. Nosso último culto no templo foi no dia 15 de março de 2020. Passado um ano, estamos agora no pior momento da pandemia no Brasil. Número de casos de contágio crescendo. Número de óbitos crescendo, acima de 2.000 por dia. Hospitais e UTIs lotados em várias regiões. E mais restrições em nossa quarentena. Crise sanitária, crise da saúde pública, crise econômica, crise política. É claro que há um pouco de esperança porque já iniciamos a vacinação para imunização contra a Covid-19, mas a campanha avança em um ritmo muito menor do que o desejado. Exatamente quando completamos um ano de pandemia, de isolamento social, de restrições, um ano afastados do templo da igreja, um ano de crise, que mensagem nos reserva a palavra de Deus através dos textos do lecionário para este domingo? Nosso ponto de partida para a reflexão é o texto do Antigo Testamento, no livro de Números. Recordemos, irmãos e irmãs, que os filhos de Israel haviam sido escravos na terra do Egito. Ali haviam permanecido por um grande período sob grande sofrimento. Então, eles clamaram ao Senhor por salvação. E o Senhor Deus os ouviu e para eles providenciou um líder libertador, Moisés. Deus os salvou das mãos dos egípcios sob a liderança de Moisés e prometeu levá-los para Canaã, a terra prometida a Abraão, Isaque e a Jacó. Acontece que, antes de chegar à terra que mana leite e mel, existe um deserto para ser enfrentado, uma longa peregrinação com lutas, desafios e sofrimentos. E aqui encontro uma semelhança entre o texto bíblico e a nossa realidade. Não somos especiais, privilegiados ou mais desgraçados do que os outros por estarmos enfrentando um ano de pandemia. Na verdade, grandes momentos de crise sempre existiram na vida e na história da humanidade.
O povo de Deus mesmo chegou a ser escravizado no Egito e mesmo depois de ser libertado, ainda teve que enfrentar o deserto por 40 anos, com todas as restrições. Guerras, tragédias, catástrofes, pragas sempre existiram no mundo. Mas, nesse contexto difícil da caminhada pelo meio do deserto, o texto sagrado faz uma importante observação. O povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Impaciência. Aqui também existe uma semelhança entre o texto bíblico e a nossa realidade. Não nos encontramos também impacientes com as restrições impostas pela pandemia já há 1 ano? Por causa da impaciência, saímos por aí sem máscara, já não lavamos as mãos com tanta frequência, não aguentamos ficar em casa, então saímos para passear, para nos divertirmos, para viajar, para aglomerar, como se nada estivesse acontecendo. Criticamos decisões do governo ou recomendações de nossas autoridades sanitárias. Tudo porque estamos cansados, já não aguentamos mais essa situação. Impaciência. O povo de Israel perdeu a paciência e reclamou contra Deus e contra seu líder Moisés. Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Na antiga tradução de Almeida, ali se diz assim: nossa alma tem fastio deste pão vil. A comida ruim, o pão vil, a propósito, era o maná, as codornizes que, em sua bondade, Deus mandava todos os dias para alimentar o seu povo no deserto. E nós reclamamos também contra a providência divina? Deus é bom, mas Israel pecou contra Deus com esse comportamento em meio à crise. E Deus não gostou. Como sinal de seu aborrecimento, o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Vejam a terrível consequência do pecado dos israelitas naquele dia. Nós também, ainda hoje, somos vítimas do veneno da serpente, mas não o veneno das cobras lá do deserto, e sim o veneno da serpente do Éden. Em nós está o veneno do pecado. Por isso, ainda hoje somos capazes de nos rebelar contra Deus, desobedecer a sua vontade, reclamar contra Ele, apesar de sua bondade, e de Ele continuar ao nosso lado e cuidando de nós. Com a invasão de serpentes abrasadoras no arraial israelita, o povo caiu em si, percebeu o tamanho de seu pecado e se arrependeu, pedindo a Moisés que intercedesse em seu favor
junto ao Senhor Deus. Moisés, mais uma vez, ora pelo povo e Deus responde: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Em sua grande misericórdia, Deus providencia para os israelitas ingratos, impacientes e murmuradores, uma cura, uma salvação. Quem olhasse para a serpente de bronze colocada sobre uma haste, ficava livre da morte. Mais de 1000 anos depois, o Senhor Jesus relembra esse episódio do Antigo Testamento em sua conversa com um líder judeu, o fariseu Nicodemos, e diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Em lugar do deserto, o Monte Calvário. Em lugar da haste, a cruz. Em lugar da serpente de bronze, Jesus Cristo. No entanto, a mesma iniciativa divina, curar, salvar, por graça e misericórdia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos e irmãs, esta é a mensagem para nós que enfrentamos esta pandemia e toda a crise decorrente dela já há mais de 1 ano. Precisamos continuar confiando em Deus, crendo em sua bondade, em seus milagres, em seu amor por nós. Deus não nos abandonou. Quando chegar o sofrimento, o desânimo, a impaciência, a vontade de reclamar, olhemos para o alto, olhemos para a cruz, olhemos para Cristo, a fim de sermos curados e salvos. Ajudemos também aqueles que estão à nossa volta a dirigirem igualmente o seu olhar para Deus. Que Ele, o Senhor, assim nos ajude e nos abençoe. Amém.